pessoal, tudo bem? Bom, mais um dia aqui, mais um vídeo, né? E hoje eu vou trazer para vocês clássicos da literatura, né? Na verdade são dois livros, e é uma literatura brasileira e uma literatura internacional, tá? E são dois livros que são clássicos da literatura, mas que você precisa ter um pouquinho de paciência para você poder ler eles, porque não são livros fáceis, tá? Eles são um pouquinho chatinhos, mas vale a pena a tentativa. Eu vou começar com a literatura brasileira do Érico Veríssimo, esse daqui, Olhai os Lírios do Campo. Esse livro é um livro que eu ganhei na adolescência, na escola, né? Tanto que você pode ver aqui embaixo, ele tem o selo. E eu sempre estudei em escola pública, né? Nos meus últimos anos foi em escola estadual, da quinta série ao terceiro colegial. Então lá eles davam esses livros, eu não sei como é hoje nas escolas, né? Mas na minha época, pelo menos, a gente ganhava livros do governo. E foi muito bom porque isso influenciou, pelo menos na minha leitura, né? Ganhar esses livros. Então esse foi um dos livros que eu ganhei, vinha em média de uns 3 livros quando eles mandavam a caixinha. E bastante dos livros que eu tenho eu ganhei na escola. E eu comecei a ler esse livro na adolescência, quando eu ganhei ele. Só que eu não consegui continuar, porque eu achei ele muito chato. Aqui tem os desenhos, né? Eu achei ele muito chato, eu achei ele muito cansativo, meio parado, né? Então eu comecei a ler e eu abandonei ele, porque eu não conseguia prosseguir. Até que, quando eu tava mais velha, conversando sobre livros, né? Porque eu tenho uma tia também que ela é viciada em leitura. E ela falou muito bem desse livro pra mim. Ela disse que ele era lindo e tal, né? E que valia a pena. Érico. E que valia a pena. Então eu animei. Então eu peguei ele de volta. Ele não tem ilustrações, ele só no início, né? Ele é todo escrito. Então acho que isso também leva muito escrita. Na adolescência a gente ainda não tem aquele ritmo com leitura. Então eu peguei depois de um tempo e aí eu voltei a ler ele. Eu acho que foi ano passado que eu li ele inteiro, né? E realmente é uma história muito bonita, tá? Mas é uma história assim que às vezes você fica com um pouco de raiva do personagem principal. O nome dele é Eugênio. Ele é o personagem principal e ele é uma pessoa que sofreu muito na infância dele. Eles eram muito pobrezinhos e por conta disso ele passava algumas vergonhas na escola, tal, né, por conta de roupas. Tem um episódio em que parece que a calça dele rasga e então ele vira chacota. E então ele sempre viveu pobre. E depois, quando ele cresce, ele vai pra faculdade, ele se torna médico. E então ele desenvolve um romance ali. Ele, na verdade, ele se casa com uma mulher muito rica, né? E, na verdade, ele se casa por dinheiro, não por amor. Porque, na verdade, quem ele amava era uma amiga dele da época da faculdade. Então, a história vai se desenrolar nisso, né? No reencontro que eles têm depois, tal. E então é uma história assim que contém traições, né? Vamos colocar assim. Colocar assim, realmente é uma história que contém traições. E então vai rodar nessa história entre ele, a esposa dele, que ele não ama, isso já fica bem claro no início do livro, e a amada dele, que é a Olivia. Então, assim, vale a pena ler, você só precisa ter um pouquinho de paciência. Esse livro é um livro que o escritor dele, o autor, o Érico Veríssimo, ele não gosta. Ele fala logo no início que é um livro que, assim, ele não vê o porquê, porque na época ele fez muito sucesso. Só que ele não vê o porquê disso, porque ele não gosta, ele acha que não foi uma literatura, assim, boa que ele escreveu. Então ele fala assim: confesso que não tenho muita estima por este romance.
Acho hoje um tanto falso e exageradamente sentimental. Sua popularidade às vezes chega a me deixar constrangido. Vejamos claramente o que tenho contra ele para principiar a construção. A primeira parte é intensa e cheia de um interesse que jamais enfraquece. Na segunda, porém, esse interesse declina e a história se dilui numa série de episódios anedóticos sem unidade emocional. Eu mesmo já tratei de justificar esse defeito dizendo que a vida, no fim das contas, é assim. Isto é, não se trata de algo simétrico e arrumado, como nos romances bem feitos. A verdade é que nem eu mesmo consegui aceitar a validade dos meus próprios argumentos. Então, ele não... É uma literatura assim que o Érico Veríssimo, ele não tem muito orgulho dela. Ele não gostou do que ele fez. Mas, assim, é uma indicação, eu indico pra você, você que gosta, né, da literatura brasileira e de um romance tanto quanto trágico. Eu indico esse livro pra você e só peço pra você ter um pouquinho de paciência no início dele, porque acaba valendo a pena no final, a história. E a segunda literatura, acho que também é outra literatura que é um clássico, né, muita gente já ouviu falar, O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro eu ganhei de uma amiga da escola e as pessoas não têm muita paciência com ela. Eu já emprestei para algumas pessoas, né, gente, é difícil emprestar livro, tá? Então não me peçam. Eu já emprestei para pessoas que começaram e não conseguiram terminar. E então é um também que você tem que ter muita paciência, que apesar de ser um livro que eles falam que é o livro favorito de Bella e Edward de Crepúsculo, eu não sei porque eu não gosto de Crepúsculo. É um livro difícil, é uma história complicada e é uma história que você não gosta do personagem principal dela. O personagem principal é o Heathcliff, eu não sei falar direito o nome dele, quem sabe é minha cunhada que é professora de inglês, ela fala certinho, é Heathcliff. E ele foi adotado na infância e, de certa forma, assim, o pai acabou dando muito mais atenção para ele do que para os filhos biológicos, né? Então, o filho biológico desenvolve um ciúme por conta do filho adotado. E já a filha biológica, né, ela já se dava bem com ele. Então, os dois, eles acabam desenvolvendo um romance, o Heathcliff e a irmã dele, né? A irmã, assim, não a irmã de sangue, ele é irmão por adoção, eles acabam tendo um romance. Ela chama Catherine, a moça, a irmã, e então a história vai se envolver por volta disso, né? Assim como no Olhar os Lírios do Campo, ele é apaixonado por uma mulher e se casa com outra, acontece a mesma coisa com Catherine. Ela é apaixonada por Heathcliff, mas ela casa com outro. E então a história ela vai se desenrolar em volta disso, é um romance trágico também, né? E ele é contado pelos olhos de um dos personagens, né? Que no caso a história já se passou há um tempo e um moço que ele vai se hospedar numa cidade, numa casa, que é a casa onde eles moravam, né? O Heathcliff, a Catherine e tal. Ali começa a acontecer algumas coisas estranhas e ele começa a pesquisar a história. Então ele acaba descobrindo toda a história do que está acontecendo, então ele conta pra gente, né? Então ele é o narrador participante. Ele não tem desenhos por dentro, também é só escrita. Ele, assim, não foi como o Olhar o Lírio dos Campos, que eu comecei a ler mais de uma vez. Ele eu comecei e eu terminei. Apesar de ser uma história, assim, ela é instigante, ela é empolgante, mas ela é um pouco chata. A leitura dela não é aquela leitura que se discorre, isso pelo menos pra mim, né? E para outras pessoas que eu conheço também. A minha cunhada, ela disse que ela se animou mais pro final da história e ela terminou com muita raiva. A moto. Ela terminou com muita raiva
é, dos personagens principais, e eu também. A gente fica com raiva deles, mas compensa. Então, gente, essas são as duas literaturas que não são muito empolgantes para se ler, mas que vale a pena, tá? Elas no início são maçantes, são chatas, mas o final acaba compensando, tá? Vale o esforço, né? Então, uma literatura internacional, uma literatura brasileira, né? É mais um livro que você vai ter na sua estante que vai compensar muito, tá? Só precisa de um pouquinho de esforço, de força de vontade para você conseguir chegar até o final delas, tá bom? E é isso, hoje eu vou ficar por aqui com essas duas literaturas e no próximo trago mais para vocês. Um abraço.